E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faturei quase 50 mil reais entre Airbnb, Booking e outras plataformas no imóvel real. Fica até o final do vídeo que você vai ver muitos números legais. Primeiro é importante a gente ter em mente a diferença entre faturamento e lucro. Não quer dizer que quando você fatura X, você ganha X. Isso é óbvio, né? Então, esse faturamento ele não quer dizer que eu lucrei quase 50 mil reais, tá? Mas sim faturei os 50 mil reais, quase, né? A partir do momento que você fatura X, você precisa saber dos seus custos para tentar se aproximar do seu faturamento o máximo possível e ter despesas que não te onerem nesse processo. Então eu vou mostrar um exemplo de um apartamento meu. Como eu sempre falo, eu sempre pego um apartamento que é o mesmo apartamento, que é o meu xodó, que é o piloto, que eu faço tudo nele. Tudo acontece nele primeiro. Eu vou mostrar aqui uma planilha com todos os números e tudo mais, para te mostrar como que eu calculo essa rentabilidade e todos os números que envolvem essa administração. Eu acho importante você, como host, como investidor, como uma pessoa que tem um imóvel, seja um imóvel por temporada, seja um imóvel no aluguel tradicional, é importante que você entenda dos números para saber se aquele investimento que você tem, independente se é um bem de família, se é de fato um imóvel que você investiu, que você acredita na locação e tal, você precisa saber dos números. Então, se você não está fazendo isso, você provavelmente pode não saber de informações relevantes do seu imóvel e que você pode estar perdendo dinheiro. Eu vou fazer, depois desse vídeo, um outro vídeo mostrando a rentabilidade geral comparado a outros investimentos. Isso é importante também você saber. Se você está contente com a sua rentabilidade hoje, sabendo dos números, você é um feliz consciente. Agora, se você está feliz e não sabe dos seus números, talvez você seja um feliz inconsciente. Então, eu espero que você, através desse vídeo, analise a sua rentabilidade da mesma forma que eu analiso a minha, para que você seja um feliz consciente, ok? Então vamos lá, qual foi a conta que eu fiz? Eu peguei os últimos 12 meses, tá? Então no caso eu fiz de agosto de 2018 até julho de 2019. Estou olhando para o lado porque o computador está aqui, só para não falar besteira. Eu não quis pegar só o ano de 2018, para não ficar no ano passado. A gente está quase terminando o ano, né? A gente está em 2019, então eu quis fazer esses últimos 12 meses. Então vamos agora para o computador que eu vou mostrar tintim por tintim de como analisar essa rentabilidade. Mas antes, não se esquece de me coisar aqui no Instagram. Eu tenho que olhar aqui para a câmera para saber se eu estou apontando para o lado certo. Não esquece de ir lá, porque quando eu não falo ninguém me segue, e quando eu falo as pessoas me seguem. Então tá aqui, segue lá e deixa o seu joinha no vídeo caso você já tenha gostado da ideia dele, tá bom? Então vamos nessa agora no computador, vamos lá. Esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui, olha que legal, é um gráfico do faturamento, da despesa e do saldo, né? Ou seja, o que ficou de lucro no final das contas. Então aqui o azulzinho, como você está vendo aqui, é o faturamento. E aqui você tem as linhas de 4 mil, 5 mil. Então teve mês que eu cheguei em 4 mil, outros que eu pouco menos de 3 mil, eu voltei aqui para 4,5 mais ou menos, aqui pouco mais de 5 e assim por diante, né? Então você tem aqui a linha de faturamento que eu tive. Mais adiante eu vou mostrar algumas coisas interessantes que não necessariamente quando você fatura mais, você lucra mais. Isso é relativo. Na linha laranja eu tenho as despesas, então você vê, evidentemente eu tive despesas menores do que o meu faturamento, né? Senão não faria sentido fazer isso que a gente faz, certo? E na linha cinza é o lucro, né? Que é o faturamento menos a despesa. Então se você for ver aqui, nesse resumão aqui, o total que eu tive de faturamento foi R$ 47.583. Então esse foi o meu faturamento bruto. Tudo que eu ganhei. Eu falo quase 50 mil para facilitar a conta. E aqui em despesa eu tive 20.400 e pouco, que inclui o que? Condomínio, luz, energia é igual, internet, limpeza, tudo, né? Que envolve uma casa, né? Um imóvel que você paga todas as contas e tudo mais, né? E eu tive aqui um lucro de 27.111. Aqui, para você ter uma ideia, eu fiz um gráfico do lucro líquido, ou seja, eu peguei esses valores aqui, né?
esses valores do lucro líquido e coloquei num gráfico para a gente olhar melhor esse faturamento. Aqui você vê que tem meses que o faturamento líquido foi maior, meses que o faturamento líquido foi menor. Isso é normal, né? Como qualquer investimento em renda variável, aqui a gente está falando como se fosse uma renda variável, né? Você tem essas subidas e descidas. Então vai muito da sua competência em gerenciar isso da melhor maneira possível. Nem sempre você tem um faturamento super alto, nem sempre você tem, né, um lucro líquido muito alto, nem sempre baixo. Então você tem que saber gerenciar isso para fazer o melhor possível, né? Então aqui você vê, né? Em dezembro foi o maior faturamento e você tem outros meses aqui, por exemplo, como março, abril e maio, que também tiveram faturamentos muito interessantes. Agora em fevereiro e janeiro deu uma bela de uma caída, uma bela não, né? Comparado a setembro, deu uma queda considerável. E agora a gente está no mês de setembro, eu já estou sentindo que realmente a procura está menor. Então isso se confirma, por exemplo, com um certo padrão, né? Então eu pego 2019, comparo com 2018, eu vejo que naturalmente o meu lucro líquido tende a ser menor, não quer dizer que ele vá ser menor. E aqui uma coisa muito legal é a margem líquida. O que é a margem líquida? Tirando as despesas, qual foi a porcentagem de lucro que você obteve? Olha que interessante. Em dezembro eu tive uma margem de 55,7%. Como, né? Se eu tive um lucro alto, né? Se eu tive um lucro alto em dezembro, mas margem não quer dizer que você ganhou mais ou menos, quer dizer que você teve menos gastos naquele mês. Se, por exemplo, eu faturar R$1.000 e gastar R$200, eu tive uma margem de 80%. Agora, se eu ganho R$2.000 e tenho um custo de R$1.000, a minha margem foi 50%. Então, nem sempre quando a margem líquida é alta, você faturou mais. Isso significa que você teve menos custos se comparado ao faturamento que você teve. E que é um indicador legal para você ter uma noção se você está gastando muito, se você está gastando pouco. Então aqui você tem a margem líquida desse período, né, de agosto de 2018 até julho de 2019. Então vamos tentar entender algumas coisinhas aqui. Vamos pegar esse mês aqui de outubro e vamos ver o que aconteceu, né? Em outubro eu tive um faturamento líquido de 2.500. Aqui no gráfico, no primeiro gráfico, outubro, olha só, eu tive um faturamento de quase 4.000, uma despesa aqui na faixa dos 1.200, alguma coisa assim, e um saldo considerável aqui, né? Então a gente teve em outubro uma margem líquida muito alta, mais alta do que as outras aqui, né? É a mais alta do ano. Então a diferença do meu faturamento com a minha despesa, ela foi significante e isso é bom. Quanto maior a margem, a tendência é que você fez escolhas inteligentes naquele mês e teve menos gastos do que os outros meses, por exemplo, por várias coisas. Às vezes você tem uma despesa muito grande no mês que vai apertar a sua margem, né? Sei lá, você vai precisar comprar um jogo de cama novo, né? Um kit de jogo de cama que vai custar R$300. Isso vai afetar na sua margem naquele período. Então se você sabe fazer, se você sabe manejar esses custos, né, de repente você não precisa pagar à vista, você paga em 3 vezes, tudo mais para você ter uma margem mais controlada, tá? Não estou falando para você parcelar nem nada disso, mas é um exemplo de que se você coloca um custo muito alto naquele mês, dentro do seu controle, você tende a ter uma margem menor. E olha que legal, vamos aqui para a rentabilidade como um todo, tá? Isso é muito legal você fazer para o seu imóvel também. O faturamento que eu tive, 47 e uns quebradinhos, despesas 20 e algumas coisinhas e o lucro de 27.111. E aí eu peguei o valor estimado desse imóvel, que é de R$300 mil. E aí eu fiz uma conta da rentabilidade que esse imóvel me trouxe naquele ano, baseado no valor atual do imóvel. Porque é importante você ter essa noção. Não adianta você ter um imóvel de R$1 milhão e faturar R$3.000 por mês. Quer dizer, você pode até faturar isso, mas é importante que você saiba dessa diferença, né? Será que R$1 milhão compensa tá ganhando R$3.000? Esse vídeo eu não vou falar nessa comparação, como eu falei, vai ser no outro. Mas aqui em um ano eu faturei de 300 mil, 15%, quase 16% daqueles 300 mil. Só que é o faturamento bruto, é o que eu faturei. O que de fato eu lucrei foi 9,04% nesse período, o que deu uma média, né, por mês de R$ 2.259,28, considerando que este imóvel na locação tradicional
daria cerca de metade desse valor líquido, é uma rentabilidade bem interessante. Ou seja, aqui, né, eu fiz uma média do mês de 0,75% ao mês. 0,75% em cima dos 300 mil reais. Você traz essa taxa para o mês, né, e aí você sabe quanto de rentabilidade você teve naquele mês. Essa planilha ela não é completamente automatizada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você adaptar, tá? Então quem entende um pouquinho mais de planilha vai ter mais facilidade, quem entende um pouquinho menos, eu acho melhor pegar alguém que entenda para adaptar esses números à realidade que você tem. Claro que caso você tenha todo o controle do teu imóvel, de quanto você ganhou, de quanto você gastou, enfim, tudo isso é importante que você tenha registrado. Caso você não tenha, ou tenha, escreve aqui nos comentários, eu fico muito curioso para saber como que outros anfitriões administram as suas receitas, as suas despesas. Então conta aqui para mim, você bota na planilha ou não bota na planilha, anota num caderno ou nem faz conta, deixa do jeito que tá e vambora. Eu acho legal a gente compartilhar isso. E se você não faz, olha a importância disso para administração que você pode fazer no teu imóvel. O que a gente pode concluir com essa análise? Eu tive uma rentabilidade bastante interessante. Se eu for comparar com outras rentabilidades de outros tipos de investimentos, não é uma super rentabilidade, mas também não é uma rentabilidade medíocre, tá? Então ela tá meio termo para mais. É importante você saber disso para tomar decisões quanto ao seu imóvel, tá? Será que você vende o seu imóvel? Será que vale a pena você continuar fazendo isso que você faz? E assim por diante. Então fica ligado aqui no canal que eu vou fazer um vídeo só falando sobre rentabilidade, tá? Comparando tesouro com fundo imobiliário, com imóvel tradicional, com imóvel no Airbnb. Então assina aqui o canal, se inscreve, putz, tem muita coisa boa para passar para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo então, certo?